Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano A, B e C. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Isso mesmo, hoje nós vamos dar tchau a esse mês, tá bom? E para iniciar nossa aula de hoje, eu peço que vocês abram um módulo na página 26. Pronto, todo mundo com o módulo na mão? Nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada sobre sinônimos e antônimos, certo? Relembrando que são sinônimos, professora, são palavras que apresentam significados semelhantes, parecidos, certo? Exemplo: alegria, felicidade, proteger, defender. E os antônimos são palavras que apresentam significados contrários ou diferentes. Felicidade, tristeza, proteger, atacar, certo? Então vamos aí para a página 26, onde nós temos a primeira questão, que diz assim: leia o poema a seguir sobre outro personagem do nosso folclore, o protetor da natureza. Curupira, curupira, a floresta a proteger, pés para trás para o lenhador assustar. Curupira, curupira, animais a defender, pés para trás para o caçador assustar. Curupira espanta gente malvada, que prende os animais silvestres. Curupira é o protetor da natureza. Ele liberta os animais presos ao amanhecer. Aí, o item A nós temos: de acordo com o poema, quem é o protetor da natureza? O curupira. Item B: a expressão gente malvada, usada na terceira estrofe, faz referência a quem? Ao lenhador, ao caçador e também a outros seres, a outras pessoas que desejem fazer mal à natureza, ok? Página 27, nós temos a questão 2. Releia duas ações do curupira a favor da floresta e dos animais. Primeira ação, a floresta a proteger. Segunda ação, animais a defender. Item A: proteger e defender são palavras que representam ações semelhantes ou contrárias. Semelhantes, a gente já viu na nossa aula, sobre esse conteúdo. Proteger e defender são ações semelhantes. Item B: a palavra que indica o sentido contrário de proteger e defender. Aí nós temos três palavras. A que indica o sentido contrário de proteger e defender é atacar. Aí vocês iriam circular o atacar, a palavra atacar. Item C: procure no dicionário sinônimos para a palavra que você contornou na atividade anterior. Nós, na atividade aí, vocês contornaram a palavra atacar. E o que esses sinônimos dessa palavra, atacar? Vamos ver aqui algumas sugestões: hostilizar, estragar, danificar e ofender. Aqui são alguns exemplos, de palavras semelhantes, sinônimos de atacar. Terceira questão: com o colega, pesquise no texto uma outra palavra de sentido. Aí vocês iriam pesquisar em casa, No item A: semelhante à palavra apavorar. Uma palavra semelhante a essa palavra apavorar. Exemplo: assustar. Apavorar, semelhante a assustar. Semelhante à palavra afugentar. Pode ser espantar, Se eu estou afugentando, eu estou espantando. Então, a palavra afugentar, outra palavra semelhante é espantar. Item C: contrário à palavra bondosa. Contrário de bondosa, malvada.
contrário à palavra prende é liberta. Certo? Vamos agora para a página 28. Página 28, questão 4, diz assim: leia uma estrofe de outro poema sobre o Curupira. E o Curupira só ternures inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira. Item A. Agora leia o verbete das palavras ternura, que são as que estão destacadas aí no poema, ternura e valente, em destaque no poema. Temos aí ternura. O que significa nessa palavra? Qualidade de quem é afetuoso, cuidadoso. Aí esse sim embaixo aí que quer dizer um sinônimo, da palavra ternura. Sinônimo de ternura é cuidado. Agora o significado da palavra valente. Aquele que tem valentia, coragem. Sinônimo de valente é corajoso. Aí diz, reescreva a estrofe do poema, substituindo as palavras em destaque pelo sinônimo apresentado nos verbetes. Ou seja, vocês iriam substituir a palavra ternura por cuidado e a palavra valente por corajoso. Iria ficar dessa forma. E o Curupira só cuidado inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do corajoso Curupira. Dessa forma que iria ficar o poema, Com a palavra cuidado no lugar de ternura e corajoso no lugar de valente. Página 29, item B. Ao substituir as palavras do poema por um sinônimo, o sentido do texto mudou. Por quê? E aí, quando a gente mudou aqui, a gente trocou uma palavra por um sinônimo, o sentido do texto mudou? O poema ele mudou de sentido? Não mudou. Por quê? Porque o sentido continuou o mesmo, pois a palavra escolhida para a substituição possui o mesmo sentido da palavra original do poema, ou seja, nós trocamos por outras palavras, mas essas palavras tinham o mesmo sentido das palavras originais do poema. Por isso, não mudou o sentido. Item C. Os sinônimos que você utilizou tornaram o texto mais simples ou mais difícil? Por quê? Aí era a resposta pessoal, Na opinião de vocês, quando vocês trocaram por essas palavras, o sentido ficou mais difícil? Acredito que não, Ternura por cuidado. Cuidado é uma palavra que a gente conhece, Não é algo estranho. E da mesma forma, valente por corajoso. Corajoso também, vocês entendem direitinho o significado dessa palavra, não é isso? Então, aí vocês iriam colocar a resposta de vocês, E explicar o porquê. Aí nós temos atividades. Primeira questão. Complete as frases com os antônimos das palavras em destaque. Item A. O pote de bolachas estava cheio. As crianças comeram todas e o pote ficou. E aí, contrário, antônimo de cheio é vazio. O pote ficou vazio. Item B. As meninas subiram até o topo do morro pela trilha.
desceram. Desceram de bondinho. Isso. Ficaram cansadas e desceram de bondinho. Item C. O meu quarto é muito tracinho, mas eu tenho um abajur que o deixa mais claro. E aí, antônimo de claro é escuro. Isso. O meu quarto é muito escuro, mas eu tenho um abajur que o deixa mais claro. Item D. A luz do corredor se acende quando alguém passa, depois ela apaga, né? Contrário de acende é apaga. Depois ela se apaga sozinha. Item E. Minha tia fez um suco de maracujá bem forte, mas eu coloquei um pouco mais de água e ele ficou mais. Contrário de forte é fraco. Então, ele ficou mais fraco. Item F. Vesti uma camisa, mas derrubei nela molho de macarrão e ela ficou suja. Contrário de suja é limpa. Vesti uma camiseta limpa, mas derrubei nela molho de macarrão e ela ficou suja. Item G. Desliguei a televisão e contrário de desliguei é liguei o computador. Desliguei a televisão e liguei o computador. Item H. Perdi meus óculos em casa, mas depois eu os. Contrário, antônimo de perdi é achei, mas depois eu os achei. Pronto. Vamos agora para a nossa última página de correção. Página 30, questão 2. Observe as capas dos livros a seguir. O frio pode ser quente? Somos iguais, mesmo sendo diferentes. Item A. Nas capas dos livros, acima, há 2 pares de antônimos. Escreva-os a seguir. Olha, antônimos, ou seja, palavras com significados diferentes. Nesse primeiro livro aí, o frio pode ser quente? Quais são as palavras antônimas? Frio, quente, não é isso? Porque são diferentes, contrárias. Ou uma coisa é fria, ou ela é quente. Então, essas duas aí, frio e quente, na primeira capa do livro. E na segunda capa nós temos aí, somos iguais, mesmo sendo diferentes. Então, iguais é contrário de diferentes. Então, essas duas palavras são antônimas, com significados contrários, iguais e diferentes. Agora o item B. Agora, pesquise o sinônimo para cada palavra que você escreveu no item A. No item A nós escrevemos frio e quente, iguais e diferentes. Aí, uma sugestão, né, para vocês. Se tiverem colocado outros sinônimos, não tem problema. Um sinônimo de frio, gelado, fresco, né, gelado, fresco, tudo pode ser sinônimo de frio. De quente, sinônimo de quente pode ser ardente, morno. Sinônimo de iguais, semelhantes, parecidos. E sinônimos de diferentes, desiguais, distintos, certo? Terceira e última questão.
Pinte no diagrama a seguir os antônimos das palavras do quadro. Ó, aí vocês iriam prestar muita atenção nas cores, não é isso? Nós temos aí, ó, grande, pouco, triste, leve, alto e dormir. Vocês iriam pintar, né, os antônimos, palavras contrárias a essas aí, de acordo com a cor. Ó, o contrário de grande é pequeno. Isso, pequeno. Então, vocês iriam pintar essa palavra pequeno de amarelo. Não é isso? Porque é o contrário de grande. Agora, o contrário de pouco. Pouco, o contrário de pouco é muito. Então, vocês iriam pintar essa palavra muito de vermelho, porque é o contrário de pouco. Vermelho. E a palavra triste, né? O contrário de triste é alegre. Então, vocês iriam pintar essa palavra alegre de verde. O contrário da palavra leve, né? Antônimo de leve é pesado. Então, vocês iriam pintar a palavra pesado de preto. Agora, o contrário da palavra alto. O antônimo de alto é baixo. Então, vocês iriam pintar essa palavra baixo de azul. E o contrário de dormir é acordar. Vocês iriam pintar essa palavra acordar de vermelho, né? Um vermelho mais clarinho, certo? Porque acordar é o contrário de dormir. Ok? Pronto, terminamos aqui a nossa correção, não é isso? E finalizamos também aqui o nosso capítulo 7, isso mesmo. Finalizamos o nosso capítulo 7 e agora nós vamos para o capítulo 8, aí na página 32. Todo mundo aí coloca na página 32 que nós vamos iniciar um novo capítulo do nosso módulo, capítulo 8, que traz por título Nas Trilhas da Preservação. Observem aí essa imagem. Estão observando? E aí, o que vocês acham que essa imagem está representando? Esse homem, né, e essa criança e esse animal. Acredito que seja pai, filha, né, e o animal de estimação. Eles estão aí onde? Num lugar com muito verde, né, com muitas plantas. E a menina está mostrando alguma coisa, né, para o pai. Com certeza deve ser algum animal, né, ou algum pássaro. E vocês têm ideia que lugar possa ser esse? Ó, aí nessa partezinha de amarelo, na página 32, diz assim: a natureza nos oferece tantos recursos que não somos capazes de retribuir tanta generosidade. Precisamos apenas nos esforçar para manter tudo como está. Isso é preservação. Isso é consciência ecológica. Olha aí, né? Aí, gente, nessa foto está representando esse espaço, a natureza, né? Um espaço que ele possivelmente ele está preservado, né? Está aí, ó, guardadinho, cuidado para que ninguém faça mal, desmatamento, nada disso, né? Aí nós temos 3 itens que diz assim: o que as pessoas retratadas nesta fotografia estão fazendo? Você vai dizer o que elas estão fazendo, observando a natureza, né, os pássaros. Item B, você já visitou algum local de preservação ambiental? E aí, vocês já visitaram? Item C, como você acha que devemos nos comportar e que atitudes devemos
ter para preservar a natureza? Preservação da nossa natureza, do nosso meio ambiente é muito importante, não é isso? Vamos aqui. Começamos esse capítulo, né, que a gente acabou de analisar a imagem. E o que é, né, esse tema que traz aí nesse capítulo? Preservação da natureza. O que é preservar a natureza? É proteger o meio ambiente das ações do homem. Isso mesmo. Como assim, professora? Proteger o meio ambiente das ações dos homens? É cuidar, crianças, é mesmo proteger, ter cuidado com a natureza, né? E para protegê-la das ações do homem. Que ações são essas? Queimadas, né? Desmatamento, tudo isso que o ser humano faz que prejudica a natureza, que prejudica o meio ambiente, tá certo? Então, preservar a natureza é cuidar, é proteger dessas ações que são ruins, né? Que são más ações, que prejudicam a nossa natureza, a poluição dos rios, dos mares, né? Tudo isso é ação feita pelo homem e que faz mal para a natureza, tá bom? Então nós, né, temos o dever, a obrigação de cuidar, de zelar, de preservar o nosso ambiente, a nossa natureza, né? O lugar onde a gente vive, tá bom? E aqui nós temos também as áreas de preservação permanente. O que é isso, professora? Essas áreas, crianças, de preservação permanente, elas servem para salvaguardar o meio ambiente e os recursos naturais. Como assim, professora? São áreas, crianças, que não podem ser desmatadas ou queimadas, são áreas de preservação do ambiente. Elas estão lá e os homens, né, nós não podemos mexer para acabar com aquilo ali, né, para tirar os recursos naturais dali. Essas áreas, elas são preservadas, elas são cuidadas, protegidas, e não pode haver, né, nesse espaço a retirada dos recursos naturais para vender, né? Então isso não pode. Essas áreas, elas são preservadas, elas são usadas somente para quê? Para visitas, né? Para visitação, quem quiser conhecer, visitar. Aí nós temos alguns exemplos, né, de áreas assim, de preservação permanentes. Aqui, Fortaleza, né, pertinho da gente, Beberibe. E aqui eu vou mostrar dois exemplos para vocês, né? Primeiro, nós temos essa área aqui, muito bonita, que é as falésias, né, lá de Morro Branco, aqui pertinho, né, Beberibe, certo? E elas são uma área, né, preservada, que não pode o ser humano ir lá e acabar com isso, né? Porque ela é o quê, uma área de preservação, ela está lá protegida. A gente pode ir lá, visitar, conhecer, apreciar a beleza, né? Mas a gente não pode destruir, não pode mexer. Então ela é uma área preservada, né? De preservação permanente, que continua lá do jeitinho que está. Também outra área muito importante é o Parque, né, do Cocó, localizado em Fortaleza. E é uma área muito extensa, né? Com muito verde, né? Com variedade enorme de insetos, animais, tudo presente lá no Parque do Cocó. E a gente também pode ir fazer visitação, fazer caminhada nas trilhas, né? Fazer piquenique, tem gente que faz. Então é uma área de muito verde, né? Muito bonita. E que também é preservada. Ninguém pode mexer ou construir prédios, não, porque essa área, ela é uma área de preservação, não é isso? Que serve para nossa visitação, tá bom? Outro espaço também bem bacana, localizado no centro de Fortaleza, é a Praça dos Mártires, que ela é uma praça onde você pode ir, né, com a sua família, e ela tem bastante verde, bastante árvores, tá bem? É um lugar bem bacana, bem aconchegante, certo? Então esses foram alguns exemplos
destruir, tá bom? Então, ao longo, né, do nosso capítulo, nós vamos ver conteúdos, né, atividades sobre isso, né? Sobre a preservação do meio ambiente, da natureza, tá bom? A sua importância para nós, não é isso? E aí nós temos a atividade da página 34 até a página 37, ok? Falando justamente sobre isso que a gente está vendo, né? Então, vocês façam a atividade com atenção, tá bom? Leiam direitinho, certo? E eu estarei aguardando o retorno